A paz de Deus, Irmandade. Quando alguém de fora observa a congregação cristã no Brasil, uma das primeiras coisas que chama a atenção é a forma como o batismo é realizado. Não há palmas, não há apresentações musicais empolgantes, não há celebrações ruidosas. Há apenas um silêncio profundo, lágrimas de compunção e um temor que preenche toda a casa de oração. Mas a grande questão que gera dúvidas, questionamentos e até mesmo debates acalorados no meio religioso é outra. Por que a congregação não aceita o batismo realizado em outras denominações? Por que uma pessoa que já foi batizada em outra igreja, ao manifestar o desejo de fazer parte da Irmandade, precisa descer às águas novamente? Será que isso nasce de um sentimento de orgulho, de isolamento? Ou existe um fundamento espiritual e doutrinário sério por trás dessa decisão? Antes de qualquer julgamento apressado, é necessário olhar para essa prática com os olhos da fé, do temor e, acima de tudo, com base naquilo que a palavra de Deus ensina sobre a unidade da fé e a ordem apostólica. Para compreender esse ensinamento, nós precisamos recorrer à própria Escritura Sagrada, que é a regra de fé e prática adotada desde o início da obra. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve uma frase curta, direta, mas de um peso espiritual imenso. Ele diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa declaração não deixa margem para dupla interpretação. Se a Bíblia afirma que existe apenas um batismo, significa que, para ser plenamente válido diante de Deus e da doutrina apostólica, o ato precisa seguir rigorosamente as mesmas características, a mesma fé e o mesmo propósito ensinados por Jesus Cristo e praticados pela Igreja primitiva. Para a congregação cristã no Brasil, o batismo não é apenas um ritual de filiação que serve para registrar o nome de alguém em um livro de membros. Ele é um mandamento sagrado, uma ordenança que sepulta o velho homem e ressuscita uma nova criatura para a vida eterna. Quando a igreja entende que o batismo recebido anteriormente não estava alinhado com essa visão de unidade e com a mesma fórmula e entendimento espiritual, realiza-se o batismo segundo a guia que Deus confirmou no ministério. É nesse ponto que muita gente se confunde e acaba criando uma ideia totalmente errada sobre a Irmandade. Muitos espalham por aí que a CCB se considera a única igreja que salva, ou que os irmãos olham com soberba para as outras denominações. Isso é uma grande confusão. A salvação pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A congregação não prega a salvação por meio de uma placa de igreja, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé em seu Filho. O que acontece, na verdade, é o zelo pela doutrina. A recusa em validar outros batismos não é um ataque à fé alheia, mas sim a manutenção de uma regra interna de comunhão e ordem espiritual. Se a própria palavra de Deus nos mostra que até mesmo os discípulos que tinham recebido o batismo de João Batista foram rebatizados em nome do Senhor Jesus, conforme está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, por que a igreja de hoje agiria de forma diferente ao notar divergências na fé ou na forma do batismo? Agora eu quero ver sua sinceridade nos comentários. Será que muita gente critica esse costume porque realmente conhece a Bíblia? Ou porque nunca parou para entender o fundamento espiritual por trás dele? Escreva com respeito e temor. O entendimento sobre as coisas de Deus não se alcança por meio de debates teológicos vazios ou por discussões humanas, mas sim pela revelação do Espírito Santo no coração de quem busca a verdade com humildade. Quando a palavra de Deus entra no centro da conversa, muita opinião perde força e o temor começa a falar mais alto. Para avançarmos nessa compreensão, precisamos olhar com atenção para a forma como o batismo é realizado na congregação cristã no Brasil. Não se trata apenas do ato de mergulhar alguém na água, mas sim de como a fé e a palavra se unem naquele momento sagrado.
O batismo na CCB é efetuado por imersão total do corpo, uma única vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento do Senhor Jesus registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A fórmula invocada e a fé daquele que ministra e daquele que recebe precisam estar em perfeita harmonia com a doutrina apostólica. Muitas denominações realizam o batismo de formas variadas. Algumas por aspersão, outras mudando as palavras proferidas, e muitas encarando o batismo apenas como um ato simbólico ou social, uma mera confirmação de escolha humana. Para a congregação, se a fé que baseou aquele batismo anterior aceita conceitos diferentes sobre a Trindade, sobre a graça ou sobre a conduta cristã, a unidade da fé mencionada pelo apóstolo Paulo foi quebrada. Portanto, para que haja perfeita comunhão na irmandade, a pessoa assume publicamente essa nova aliança conforme a doutrina que agora professa. É nesse ponto que muita gente de fora questiona se essa exigência não seria uma forma de desvalorizar a sinceridade de quem buscou a Deus em outro lugar. Mas preste atenção, porque isso muda a forma de olhar para esse costume. A congregação não julga o coração ou a intenção do indivíduo no passado. Deus conhece os sinceros em toda parte. No entanto, a igreja tem a responsabilidade espiritual de zelar pela pureza e pela uniformidade daquilo que é praticado dentro de suas casas de oração. Se cada pessoa que entrasse na CCB trouxesse consigo a validade de batismos fundamentados em doutrinas, costumes e visões teológicas totalmente diferentes, a identidade espiritual da irmandade se fragmentaria. A exigência do novo batismo garante que todos os irmãos e irmãs passaram pela mesma porta, professam a mesma regra de fé e estão debaixo do mesmo jugo suave de Cristo, sem divisões ou entendimentos particulares sobre a salvação. Aqui acontece outra confusão muito comum, especialmente entre aqueles que visitam os cultos pela primeira vez. Alguns pensam que a reiteração do batismo significa que a CCB considera os membros de outras igrejas como pessoas perdidas ou sem o Espírito Santo. Isso não é verdade. O julgamento das almas pertence unicamente a Deus, que é o justo juiz. O ministério da congregação não aponta o dedo para o destino eterno de ninguém. O foco é estrito: manter a ordem que foi recebida por guia divina desde os primórdios da obra no Brasil. O batismo não é um diploma de santidade, mas sim um ato de obediência e renúncia ao mundo. Quando alguém compreende isso e aceita passar pelas águas na congregação, não está renegando a fé que tinha em Deus antes, mas está declarando que encontrou uma clareza doutrinária, que deseja seguir com fidelidade e temor até o fim de seus dias. Com temor e respeito, responda nos comentários. Você acredita que a maior dificuldade das pessoas com a CCB está na doutrina do batismo em si, ou está no fato de a congregação manter firme uma postura que não se curva às modernidades e conveniências do mundo religioso atual? Antes de responder rápido, pense comigo sobre o peso de carregar uma doutrina sem sofrer variações ao longo das décadas. É justamente nesse ponto que muitos mudam a forma de enxergar a CCB, porque percebem que simplicidade não significa ausência de profundidade ou falta de zelo pela verdade. Ao olharmos para a conclusão deste ensinamento, compreendemos que o batismo na congregação cristã no Brasil reflete o desejo profundo de guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando a palavra de Deus é anunciada no momento do batismo, ela opera uma separação espiritual. A pessoa que desce às águas está testemunhando diante do céu, da terra e da irmandade que morreu para os rudimentos deste mundo, para as vaidades e para as opiniões humanas, nascendo para viver em novidade de vida, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Por essa razão, o momento do batismo é cercado de tanto respeito e reverência. Ele não precisa de ornamentos, luzes ou discursos inflamados para emocionar o público.
A emoção que se sente ali vem da operação real do Espírito Santo, que testifica no coração do crente a remissão dos pecados e a alegria da salvação pela graça. Por fim, vale ressaltar que essa postura firme em relação ao batismo não visa criar barreiras para afastar as pessoas, mas sim manter as portas abertas para uma salvação segura e fundamentada na verdade apostólica. Quem se aproxima da congregação com um coração humilde e sincero, despido de preconceitos e do desejo de debater, logo sente que o ambiente da casa de oração convida ao arrependimento e à paz. O convite para o batismo é feito a todos, sem distinção de classe, raça ou passado, pois Deus não faz acepção de pessoas. A única exigência é a fé verdadeira no sacrifício de Jesus Cristo e o desejo sincero de caminhar segundo a sã doutrina, em temor, santidade e comunhão com o corpo da Igreja. Se este esclarecimento trouxe paz ao seu coração e ajudou a compreender melhor o fundamento espiritual da congregação cristã no Brasil, eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar mais explicações sobre a fé, a Bíblia e a doutrina cristã. Deixe o seu comentário com respeito e compartilhe este vídeo com quem tem o desejo sincero de conhecer a verdade. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, irmãs e amigos da virtude. Deus seja louvado. Amém.